Continuando o assunto do outro vídeo onde me pediram para mim explicar, né, como criar histórias e personagens. No outro vídeo eu expliquei como criar personagens, dei mais ou menos uma luz, né, do que eu faço quando eu estou criando meus personagens. É fácil? Não. Mas quando você consegue, fica muito legal, então vale a pena tentar, não desiste. Agora, criando histórias. Criando histórias é um pouco parecido com esse de personagem, porque dá para você usar aquele mesmo conceito que eu expliquei para vocês no último vídeo. De vocês imaginarem um acontecimento que você queria ter vivido. Uma coisa que você queria ter feito, ou que você queria poder fazer, uma habilidade que você queria ter, um poder que você queria ter, mas infelizmente nós não temos, né? Então você pode imaginar um personagem e você pode criar, né, o acontecimento, tipo, um mundo que você queria viver. Se você queria viver num mundo com dragões, você cria uma história onde tem um personagem que vive no mundo de dragões. Ele vai ser uma referência a você vivendo uma espécie de sonho que você tem. Então, eu acho que as histórias são mais ou menos isso mesmo. São sonhos que a gente tem e que não pode realizar porque o mundo é muito normal, não tem nada de mágico e extraordinário. Então a gente coloca nessas histórias o que a gente tem vontade, ou que a gente teria vontade que existisse. Eu acho que a maioria dos animes, dos filmes, dessas histórias de fantasia sempre são coisas mirabolantes das cabeças dos autores que na verdade queriam viver aquilo, mas que ficaram entediados com a realidade e resolveram criar uma história onde pelo menos lá eles poderiam ver todas aquelas coisas fantásticas que existiam. Então é uma forma bem interessante de atiçar a sua imaginação, é pensar, tipo, o que eu queria que tivesse no mundo que não tem? Tipo, dinossauros, dragões, robôs. Eu queria morar em outro planeta. Eu queria poder voar. Eu queria poder ter um cachorro de 3 metros de altura que falasse. Por aí vai. Então, aí você vai criando várias histórias. Se você gosta muito de ação, assim como eu, você pode se imaginar como um lutador, como um guerreiro, como um espadachim, como um samurai, como um ninja, que é um dos meus preferidos, e infinitamente. Então assim você cria a história. Você começa com coisas simples, tipo, como que aquele personagem vai fazer tal desafio, fazer tal coisa. Eu estou escutando um barulho aqui que eu não sei onde é que é. Então você cria o seu personagem do jeito que eu expliquei no outro vídeo, né? Se faltou alguma coisa naquele vídeo, comentem, ou lá ou aqui, que eu vou adorar responder. E depois que você criou o personagem, você coloca lá ele fazendo uma missão qualquer que você queria também fazer. Nunca pense numa história quando você vai criar ela, nunca pense nela com vários capítulos. A primeira missão na vida de quem cria uma história é criar o primeiro capítulo. Então você tem que pensar só no primeiro capítulo e nada mais. Pense na história como uma minissérie. Vai ser só aquelas primeiras páginas que você desenhar ali e pronto. Finge que vai acabar ali. Daí depois que você descarregou suas ideias, sua mente vai ficar vazia e ela vai automaticamente começar a criar novas ideias, até mesmo inspiradas naquelas. E o que seria isso? Acertou, a continuação da sua história. Então não se preocupe em fazer uma história enorme. Eu já pensei nisso quando eu comecei a fazer histórias. Eu sempre pensava em criar histórias do tamanho de Naruto, do tamanho de One Piece, que ninguém sabe, né, que tamanho que vai ter. Então eu pensava em criar histórias assim, eu pensava em criar histórias para desenhar para o resto da vida, sei lá, que o personagem não ia ter um fim, que a história dele não ia acabar nunca, sempre ia estar acontecendo coisas novas. E isso me estagnava, isso me deixava entediado, porque eu não passava das primeiras páginas nunca. Mas a partir do momento que eu comecei a pensar nas histórias como minisséries, como coisas que teriam fim, que seriam poucas páginas, a partir desse momento a história começou a mudar. Porque sempre que eu começava as minisséries assim, e ia fazendo, elas iam automaticamente aparecendo
continuações na minha cabeça. E aí, se possível, eu continuava. Se fosse uma coisa legal de continuar, eu continuava. Assim como as minhas que eu estou criando agora. Todas elas eu estou olhando elas como histórias de um capítulo único. Mas se vocês gostarem delas, se eu gostar delas, se todo mundo der uma boa repercussão para essas histórias e eu criar ideias novas para elas, com certeza vai ter continuações. É assim que eu uso, né, a minha imaginação a meu favor. Porque se você tentar estagnar a sua cabeça, se você tentar exaurir, né, o seu limite mental, você vai acabar com a sua imaginação antes mesmo de você usar. Porque você está pensando ali 100 anos na frente, quando você ainda nem fez o primeiro capítulo da sua história. Então, uma das primeiras dicas para criar a história é: comece do início. Parece óbvio, parece idiota, mas é uma coisa mais certa na vida que você pode fazer. Só se preocupar com o início. Depois do início você vai para o capítulo 2, e para o 3, e para o 4 e até onde der. Mas nunca crie uma história que você está nas primeiras páginas e já pensando no episódio 100 da sua história, no episódio 200. Isso aí é o que vai acabar com seus planejamentos, vai acabar com suas ideias, vai acabar com seu ânimo de desenhar. Então vai com calma e use esse artifício de imaginar você mesmo vivendo suas próprias histórias e vivendo na fantasia e no mundo utópico que você mesmo criou. E quando você vê, você vai ter histórias esplêndidas e até mesmo um pouco originais. Tem coisas que a gente pensa que raramente você vê em animes, você vê em histórias, você vê em filmes. Às vezes acontece. É difícil, porque tem muita coisa, muito filme, muito anime, muito tudo nessa vida. Mas às vezes pode acontecer uma coisa raríssima, que é você imaginar ou criar alguma coisa que ainda não tem, ou que ainda, não apareceu por aí. Já aconteceu de eu criar umas coisas e passar um tempo depois aparecer em um anime, por coincidência. Um anime que eu nunca tinha visto na vida, e eu, anos antes, criar uma coisa que depois apareceu uma coisa semelhante. Então, criar coisas originais não é fácil, mas às vezes acontece. Então, você atiçando a sua imaginação, você imaginando coisas que você queria viver, coisas que você queria fazer, lugares que você queria ir, mundos que você queria viver. Eu acho que uma dica boa para criar uma história é isso: crie seu próprio planeta, crie seu próprio universo, seus próprios seres viventes, seus próprios animais. Porque eu acho que isso é bem mais fácil do que criar uma história. Criar uma história tem enredo, tem um monte de coisa para ficar uma história interessante. E para ficar interessante é bem complicado. Tem hora que a gente cria umas histórias que a gente para pensar e não fica muito boa. Mas você seguindo esse conselho, né, que eu estou dando para vocês aqui agora, com certeza vai dar muitas histórias legais. Eu vou querer ver todas, porque vocês vão ser obrigados a postar nos comentários para eu ver, ou mandar no meu e-mail, que eu também deixo aí, que eu vou ler tudo e vou ver também quais que são as mais legais, e quem sabe até mesmo falar aqui no canal das suas histórias. Temos também fanfics, né? Essas histórias são baseadas em outras. Eu acho que quando você não consegue criar uma história original, seria bom você começar com uma fanfic. Porque na fanfic você cria poucas coisas baseadas numa coisa que já existe. Aí você já vai tendo ideias, e conforme você vai criando, vai aparecendo coisas novas, porque você está atiçando a sua mente pouco a pouco. E a sua mente vai retribuindo e vai aumentando as ideias, as coisas originais. Então, você começa ali mudando um personagem na história e usando todo o resto. Quando você vê, você está criando 2, 3, 4 personagens, porque, querendo ou não, a imaginação da gente funciona automaticamente e independente da nossa vontade. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos explicando mais ou menos como criar personagens. Se eu tiver mais alguma dica, eu vou fazer uns videozinhos rápidos aqui falando. E se vocês perguntarem nos comentários também,
é lógico que eu vou responder e vai me ajudar muito a ter tema para o vídeo. Então eu aguardo as suas perguntas e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, um beijo, abraço, fique com Deus e tchau!